Começar a nossa aula. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, por esse dia ensolarado que o Senhor nos dá, pelo seu cuidado. Muito obrigado pelo privilégio de termos tido um local para dormir e hoje estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender mais o Senhor, aprender mais a Tua palavra e para prestarmos um culto agradável a Ti. Conduza-nos nesse momento, abra o nosso coração, auxilia-nos a compreensão da Tua palavra e dos ensinamentos delas extraídos. Tudo isso nós pedimos, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Perceberam alguma coisa diferente? Não? Você sabe que eu consigo avaliar pela reação das pessoas que entram o quão tradicional elas são e o quão presterianas elas vão ser. Se a pessoa entrou por aquela porta e ficou... E agora? Onde que eu sei porque tiraram o meu lugar? Não é? E aí eu sei que esses daí vão ser, eu vi a Isaura estava assim. Pra onde que eu vou, né? Mas só para vocês terem uma noção, né? Tem algum tempo que a gente tem estudado, só informativo, né? A disposição das cadeiras, porque alguém de vocês reparou que já não estava começando a não caber mais pessoas ou não? Graças a Deus, né? Então pronto. Agora, nessa disposição, colocamos 20 cadeiras a mais. Caiu um lenço ali e a partir de segunda-feira, mais conhecida como amanhã, aquilo que vocês riram de mim domingo passado vai começar a acontecer. Nós vamos derrubar aquela parede. Então, se Deus quiser, no próximo domingo, a gente já vai estar com tudo isso aqui fechado e o salão ampliado aí por volta de 40, 50 lugares para a próxima semana. Não vai estar bem acabado, não vai estar com pintura, não vai estar com nada disso, mas no meio da guerra, qualquer buraco é trincheira, nós vamos avançando. Importante a gente ter local disponível para receber as pessoas. Eu não quero que vocês fiquem inibidos de evangelizar as pessoas porque não tem lugar na igreja. Tá entendendo? Então nós estamos fornecendo os lugares para vocês preencherem esses lugares. Então, se Deus quiser, semana que vem vai estar fechado, vai estar aberto aqui e fechado lá, né? E a gente vai começar, por enquanto hoje, tá provisório, né? A projeção aqui ainda não está ajustada, mas as pessoas se desdobraram para fazer isso acontecer essa semana. Junta diaconal, as mulheres, teve um monte de gente envolvida aí, teve gente que veio trabalhar, gente que deu pitaco. Então, meu coração muito grato por todo mundo que tem que se envolvido com isso. Porque vida de igreja é assim, é todo mundo se dando para fazer acontecer. É todo mundo se dando porque teve um que se deu por nós. Né? E aí, com isso, a gente vai sendo usado por Deus, a gente faz parte, é um privilégio de fazer parte da expansão do reino. Né? E intensifica a oração. E agora nós começamos a olhar mais lugares para comprar, lugar para arrendar. Dependendo, nós vamos ter que ir para um lugar provisório, fazer um aluguel de um espaço maior para depois a gente pensar na aquisição do nosso. Mas ora, e além de orar, o que você tem que fazer? Contribuir, é isso aí. Nós temos que ir para cima, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. A realidade do Porto, e eu tenho conversado com o conselho sobre isso, eu entendo que a cidade do Porto você tem uma igreja séria, firme. E tem um monte de coisa abrindo por aí. E eu não quero. Nós, para poder acolher bem a todos, tem que sair de uma região mais central. Está entendendo? Então nós temos que orar aí para um milagre, aparecer o lugar certo, no preço certo, para que a gente consiga entrar. E com Deus isso é possível? É possível. Então, vamos orar, vamos para cima, porque Deus tem nos abençoado. Isso é um fato. Então vamos lá. O que nós falamos semana passada? Pecado, qual parte? As crianças falaram de pecado, as crianças ficaram animadas. Semana retrasada, o que nós falamos?
O pecado vocês sempre acertam, né? O pecado é o capítulo 6 inteiro, o pecado. Então, na semana retrasada, nós vimos a ideia de representação federal, certo? Adão como nosso representante na criação, e por conta da representação dele, as ações dele tiveram impacto em nós. Porque ele foi colocado por Deus como um representante da humanidade, uma vez que o pecado entra pela vida de Adão, pela ação de Adão, toda a humanidade e toda a criação é afetada pelo pecado. Lembram disso? Tá. Estou muito feliz. Na semana passada, a gente viu que, por conta dessa corrupção original, nós ficamos totalmente indispostos, incapazes, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal. E é por conta disso que todas as transgressões atuais acontecem. Então, nós vimos aqui, a semana passada, que porque o pecado corrompeu o homem, toda a humanidade, toda pessoa, desde a sua concepção, ela é o quê? Pecadora. A partir da concepção, então, o homem está apartado de Deus. E aí, por conta de que ele está apartado, aí eu sempre falo daquele texto, Romanos 3, essa pessoa está o quê? Indisposta para o bem. Ela não procura fazer o bem, ela não quer saber de Deus. E além disso, o texto de Romanos 3 vai falar que, além dela não querer o bem e não querer buscar Deus, ela está pronta para correr atrás do mal. Então essa corrupção ela é tamanha, como a gente diz no interior, né, além de não estar fácil, está difícil, além de não querer fazer o bem, ela está doida para fazer o mal. Essa é a condição do homem natural. E aí eu fiz uma digressão não planejada, que foi ressaltada ontem pela Denise, da gente explorar melhor a doutrina do pecado, para que a gente para a gente cada vez mais entender melhor o quão terrível o pecado é, o quão abrangente o pecado é e o quão destrutivo o pecado é. Então, explorei a ideia de que o pecado ele não é um erro. O pecado ele é um mal moral contra a pessoa de Deus. Eu fiz até uma brincadeira aqui. A gente erra na matemática. Matemática a gente erra. 2 vezes 2, 4, que por acaso é igual a 2 mais 2, né? Mas isso a gente pode errar. Contra Deus, não, é mal moral. É ofensa direta àquele que é perfeitamente santo. E aí, se a gente começa a ter uma percepção melhor do que o pecado é e daquilo que ele faz, se, e somente se, eu sou crente, qual que vai começar a ser, então, o desejo do meu coração? Exato. Lutar contra o pecado. Fugir do pecado. Fugir da tentação. Essa é a ideia. Se eu entendo... Tentando pensar um exemplo. Exemplos ruins são bons, certo? Por exemplo, aqui em Portugal chama motosserra. Então a motosserra, eu sei que se eu colocar a mão na motosserra ligada, o que vai acontecer com a minha mão? Vai machucar um pouquinho pelo menos, certo? Agora, se eu sei que vai machucar a minha mão, que pode amputar, que pode cortar definitivamente a minha mão, eu, em condições normais de temperatura e pressão, vou tentar parar a motosserra na mão? Não, por quê? Porque nós não somos tão burros assim, nós somos um pouco, mas não tanto. Agora, a gente não pensa isso sobre o pecado. E agora, você acha que o pecado é pior, é mais agressivo ou menos agressivo do que uma motosserra ligada? A gente deveria acreditar de fato nisso. A gente consegue falar isso, mas eu deveria de fato acreditar. Porque uma coisa é falar. A gente sabe, o pastor está falando, né? Vai ser, né?
Mas será que eu acredito isso na vida real? Porque eu nunca vi ninguém de vocês tentando parar a motosserra com a mão. Eu nunca recebi a notícia, ó, tem um irmão nosso que está internado, que ele tentou parar a motosserra na mão. Ele tentou mexer lá no carro, dar manutenção com o carro. Eu nunca vi essas coisas. Mas eu já vi, por exemplo, ó, tem um irmão que adulterou. Ó, tem um irmão que foi pego em pornografia. Ó, tem um irmão se embriagando. Ó, tem um irmão brigando com o outro. Ó, tem um irmão fofocando a respeito do outro. Isso eu já vi. Isso eu já vi. Então existe uma distância entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que de fato nós cremos ou praticamos. Então, parte do esforço da aula passada foi trazer para nós uma visão mais detalhada do que é o pecado e as consequências dele para a nossa vida. Porque o pecado afeta, ainda que o pecado seja incapaz de destruir aquilo que Cristo conquistou por mim, o pecado afeta a minha relação com Deus, na minha direção para com Ele. E se a minha relação com Deus está afetada, o que mais na minha vida vai ser afetado? Tudo. É tudo. Se minha relação com Deus está desajustada, o resto da minha vida vai estar desajustado. Não tem como ter balanço, equilíbrio, se minha vida com Deus não está ok. Então o esforço todo da aula passada foi trazer um pouco dessa ideia para que a gente esteja cada vez mais consciente de que a luta contra o pecado, ela é digna de todo esforço. Porque a nossa relação com Deus que está em jogo, né? Então hoje, vamos para o parágrafo 5º. Se Deus quiser, a gente chega no 6º e a gente termina o parágrafo 6º, tá certo? Então está escrito assim, ó, essa corrupção da natureza, que corrupção e de que natureza? A corrupção trazida pelo pecado, e essa corrupção afeta a natureza humana. É isso. Persiste. O que é persiste? Continua. É igual adolescente quando quer um negócio e o pai não quer que ele faça. O que o adolescente faz? Atazana, ele persiste. Tá entendendo? Essa é a ideia. Naqueles que são regenerados. Embora ela seja perdoada e mortificada por Cristo, ainda assim, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Então hoje a gente vai falar de uns negócios interessantes aqui. Vou mudar de posição aqui, vamos ver se vai ficar bom. Então olha só. A gente falou que a corrupção da natureza persiste durante que vida? Que vida que é essa? O que é essa vida que a Assembleia está definindo aqui? Essa vida aqui, essa vida antes da segunda e definitiva vinda de Jesus Cristo. Essa vida. Por quê? Porque vai ter vida depois. Não vai ter outra encarnação, mas vai ter outra vida. Mas essa corrupção da natureza persiste durante essa vida em quem? Quem são os que são regenerados? A princípio nós, né? Não sei se todos, mas a princípio nós. O que isso então traz para nós, que somos regenerados, de implicação prática? O que essa frase está a falar a nós e para nós? Oi? A gente sempre vai ficar. Você está vendo como eu estou mal de presbítero? Eu podia falar que o pecado vai ser uma realidade nessa vida, mas ele gosta de sempre pecar. Presbítero, né? Brincadeira. Mas a ideia é mais ou menos essa, de que, ainda que nós sejamos regenerados, o trabalho de regeneração, ou o trabalho de santificação, o aperfeiçoamento, o ajuste do coração, ainda não foi terminado. Ainda não está completo. É fácil perceber que essa corrupção persiste na natureza dos regenerados? É fácil perceber isso ou não? É fácil perceber na vida do cônjuge? É fácil ou não?
Então, Luádia, o Lucas, está a falar aqui que é fácil perceber. Estou gravando que ela vai assistir aula depois, durante a semana, né? Mas, brincadeiras à parte, é fácil a gente perceber isso na vida dos outros. É fácil. Agora a pergunta, é fácil perceber na nossa? Né? Tem uns ditadinhos que é besta, né? Mas você já viu essa do apontar o dedo? Se aponta um, tem 3 apontando para você, né? Aquelas coisas assim, né? Mas o ponto é que é muito mais fácil para nós somos muito mais inclinados a perceber a falha dos outros, o pecado dos outros, essa corrupção que ainda persiste nos outros. Agora, nós somos chamados a fazer isso? Também somos. Então a gente não pode cair na falácia do discurso pós-moderno, no sofisma do discurso pós-moderno, que amor não julga. Nós somos chamados também a perceber pecado na vida de outras pessoas. Agora, para que a gente tem que perceber isso? Para exortar? A gente tem que perceber o pecado na vida de outra pessoa para que a gente possa contribuir com a caminhada daquela pessoa em santificação, para que cada vez mais ela possa ser parecida com Cristo. O que a gente não pode perceber o pecado na vida do outro é para achar que nós somos superiores ao outro. E normalmente qual que a gente faz? Normalmente a gente se acha melhor que o outro. E é por isso que a gente fofoca sobre os outros, ao invés de confrontar as pessoas. Então, às vezes eu vejo a pessoa fazendo alguma coisa errada na igreja, ao invés de eu ir lá e confrontá-la no erro dela, no pecado dela, eu vou e falo assim, não, você viu o que o fulano fez? Chegou atrasado, o cara pegou, assumiu um compromisso e não veio. Ou então o cara veio com roupa indecente. Ou... Você acredita em gente que fica falando mal dos outros? Entendeu? E você fazendo isso. Porque você não percebe, muitas vezes, o seu pecado. Agora, olha que coisa interessante. E ontem eu falei com as mulheres, né? Eu falei de que tem muitas coisas na nossa cabeça que parece que está só virada a chave. Né? Então, Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, e as encobertas a Deus. Aí a gente não se preocupa com a escritura, mas quer saber quais são, né? Se Deus vai me dar um marido, uma esposa, qual vai ser, se eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. Aí eu quero saber esse tipo de coisa que não está revelado, e o que está revelado eu não sei. Cita um verso, não sei. Onde está essa ideia na Bíblia? Não sei. Então a gente tá invertido, né? Agora, olha só. Se a gente usasse essa facilidade que nós temos de perceber o pecado na vida da pessoa para confrontá-la de maneira gentil e bíblica, é bem provável que essa pessoa conseguisse perceber o pecado dela, se ela for crente. E esse é um sinal de que essa pessoa é crente. Porque a gente concordou aqui no começo, é fácil identificar pecado na nossa vida? Na nossa vida não é. Agora, se eu tiver auxílio dos meus irmãos, pode ficar mais fácil. Eu vou gostar que o meu irmão aponte meu pecado? Eu amo quando minha esposa vem falar dos meus pecados. Pô, é um negócio que eu não gosto. Não gosto. Mas muitas vezes ela parece o sniper, um atirador de elite. Mas vai certeiro no negócio, né? E às vezes ainda fala na frente dos outros, né? Igual ontem no Elas, eu confessando, momento de confissão de pecados, ela assim, mas por que você continua a fazer isso? Pô, me ajuda, meu, tô confessando aqui, ainda vem pisoteia na cabeça, né? Mas então, a gente não pode confundir, isso aqui é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande, a gente não pode confundir uma pessoa depositar a fé em Jesus Cristo e ela ser perfeita. E normalmente, ou com frequência, dentro da igreja a gente vai ter uma facilidade de falar que cara não é crente. Aquela pessoa tem tal comportamento, isso não é comportamento de crente. Não é. Igual vários dos meus comportamentos não são.
Então a gente está numa guerra de foice no escuro, é tiro cruzado. É todo mundo com seus defeitos, com seus pecados, tentando ajudar todo mundo com seus pecados. Essa é a caminhada cristã. Não é porque na caminhada cristã não tem uma concorrência de quem é melhor. Porque o primeiro lugar já está definido. Já tem um parâmetro estabelecido. Então, se não é uma competição, ela é uma jornada de caminhada junto. Aí aqui é quase o discurso pós-moderno, é todo mundo chegando na linha final junto, abraçado junto. Não vai ter aquele ali foi salvo primeiro, vai ser mais salvo do que o outro. Não tem isso. Então pronto. Agora, embora ela é perdoada e mortificada por Cristo, ou seja, essa corrupção, ela foi paga. Porque Deus, em sua justiça, ele jamais poderia deixar o pecado passar impune. Deus não pode perdoar pecado sem dar a retribuição do pecado. E se Deus perdoasse o pecado sem dar a retribuição do pecado, qual que é o nome disso? STF, injustiça, Suprema Corte dos Estados Unidos, Suprema Corte de Portugal. É um juízo corrupto. É um juízo que nós fazemos. Onde eu vou e anistio e libero pessoas que cometeram crimes, confessaram crimes, e ainda assim foram libertados da prisão. Não é isso que Deus faz. Não é isso que Deus faz. Eu fiz a brincadeira aqui na semana passada do vídeo, é para essas coisas que a gente paga na internet, né? Do pastor falando que houve uma reclamação na igreja dele que ele tinha salário. E ele falou, se até o pecado tem salário, o pastor não vai ter? Né? Eu fico pensando no juízo que é para essa igreja, né? O pecado, né? Mas enfim, ele poderia vir onde que ele poderia vir? No curso de terça-feira, né? Aula de hermenêutica, poderia estar aí. Mas o ponto, então, é que Deus necessitava, por conta do seu caráter, punir o pecado das pessoas. Ele precisa, alguém, ou nós, ou alguém precisava pagar por esse pecado. Para que a gente pudesse ser perdoado. E é por isso que Isaías 53 vai falar que a Deus agradou moê-lo. Veja, para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado e nós fôssemos salvos da condenação eterna, Deus agradou moer Jesus Cristo. E quando eu penso em moer, eu penso numa coisa maravilhosa que nós temos no Brasil, que é o caldo de cana. Deus moeu Jesus Cristo. Por mim e por você. Por isso, além de toda aquela aula da semana passada sobre o que é o pecado e a gravidade do pecado, e a destrutibilidade do pecado, é o que custou o pecado. E toda vez que eu peco de maneira deliberada, ou seja, intencionalmente, eu menosprezo, eu zombo da obra de Cristo. Eu não valorizo o que ele fez por mim, porque eu uso de qualquer jeito. Então, essa natureza, essa corrupção, ela foi perdoada e mortificada por Cristo. E aqui a gente poderia entrar numa digressão do porquê que tinha que ser Cristo, o porquê que, por exemplo, no Antigo Testamento todo mundo foi salvo. Quem foi salvo por Cristo. Não foi pelo sacrifício que eles fizeram. Porque o sacrifício que eles fizeram era incapaz de remover a culpa dos pecados. Aquilo apontava a crença que eles tinham do Messias que viria. Então você pega lá, tinha o bode emissário e o que morria. O bode emissário ou o bode expiatório, que é da onde a gente tem a expressão, aqui em Portugal usa essa expressão também, quando você quer pôr a culpa em alguém que não fez nada de errado. O bode expiatório. Vem das Sagradas Escrituras essa ideia. Qual que era a função do bode expiatório? O que morreu, a gente sabe que era figurando pagar o pecado. E o expiatório? Levar a culpa para longe.
O bode expiatório pega a culpa e leva embora. Jesus Cristo é qual dos dois? Os dois. Os dois. Ele paga a conta e leva a culpa para longe. Para que essa corrupção que ainda persiste não mais nos traga vergonha, num certo sentido, na nossa relação com Deus. Porque muitas vezes, quando nós pecamos, qual que é assim, quando a gente dá aquela pecada pesada, né? Você enfiou o pé na jaca, assim. Qual que é a tua reação na sequência? É correr para Deus ou é fazer igual Adão e Eva? É tentar fugir da presença de Deus. Por quê? Porque a gente fica com vergonha de Deus. E a vergonha está certa. A gente tem que sofrer mesmo. Tem que sentir aquela convicção de que fez algo errado. Mas, na nossa vergonha, nós somos lembrados aqui por esse parágrafo que isso já foi pago. E aí entra mais uma disputa. Quem vai usar a sua vergonha contra você? Satanás. Porque ele é o quê? Acusador. E é por isso que ele vem contra você e fala assim, você é um pecador lazarento, vagabundo. 20 anos de fé e está cometendo esse pecado ainda. Você não é digno, talvez você não seja salvo. E ele vai vir e vai te oprimir com acusações e você vai começar a pensar esse tipo de coisa. E é exatamente isso que ele quer. Mas já foi pago, já foi mortificado em Cristo. Então eu também valorizo a obra de Cristo quando logo após eu enfiar o pé na jaca, eu pecar pesado, eu ir atrás dele pedindo perdão de fato arrependido. É quando eu me volto para ele então e falo, não sei porque eu sou estúpido desse jeito ainda. 24 anos de fé. Ainda ajo como uma criança. É isso que o acusador não quer. Mas é isso que já está resolvido por nós. Então, ainda assim, tanto ela, a corrupção, como seus impulsos, são real e propriamente pecado. E isso aqui é importante. Por que vocês acham que essa frase final é muito importante nos nossos dias? Eu gosto disso, turma participativa. Tá, mas eu estou pensando aqui mais nessa última frase, quando ele fala com seus impulsos são real e propriamente pecado. Então a disposição do coração é pecado. E aqui a gente vai ter um certo racha dentro do meio considerado evangelical e um racha, que já está rachado há muito tempo, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana e alguns evangelicais vão dizer que o desejo do coração não é pecado. Se você não executou, tá tudo certo. E dá para fazer muita coisa, né? Só tem um problema. Sabe quem discorda deles? Jesus. Só Jesus. Né? Só Jesus discorda deles. E nós veremos esse texto. Então a Igreja Católica Apostólica Romana e alguns evangelicais tentando facilitar, como se isso fosse possível, né, a entrada no reino, mais facilitado que Deus já fez. Entende? Já resolveu o problema todo para você, né? Eles vão então começar a aliviar essa ideia dos desejos do coração. Por quê? Porque no nosso tempo, as emoções e os sentimentos ganharam status de autoridade. É como se eu não tivesse controle sobre aquilo que eu sinto e que eu penso. E aí eu me torno escravo das minhas emoções e dos meus sentimentos. E não existe nada mais errado que isso. Não existe, mas também é muito errado. Tá certo? Por quê? Porque nós somos habitados e dominados pelo Espírito.
Então nós temos auxílio no Espírito para que os desejos errados no nosso coração sejam controlados e transformados. Mas nós vamos caminhar, vamos olhar agora para os textos bíblicos, né? Então, 1 João 1, 8 a 10, texto famoso, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemo-lo mentiroso. Quem que a gente está fazendo mentiroso quando a gente diz que a gente não tem pecado? Jesus, Deus. É possível que Deus minta? Então quem está errado nessa afirmação? É uma interpretação de texto básica. Então não temos pecado e não temos cometido. Ou seja, João estava falando para descrente ou para crente aqui na carta? Para crente. Então, na nossa vida, nós cometemos pecados. Né? Nesse momento aqui de aula, vários de vocês cometeram pecado. Tranquilamente. É a vida, né? Vamos seguir aqui. Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em quantas coisas? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então nós tropeçamos em muitas coisas. E aí, às vezes, existem pessoas que estão caminhando com Cristo e elas entram em crise para saber se elas são salvas ou não, porque elas ainda cometem pecado. Você já não pensou isso sobre você? É um pensamento comum no nosso meio. E eu fico feliz quando esse tipo de pensamento acontece. Porque é um sinal de que a pessoa crê. Porque ela se preocupa com o pecado. Ela se preocupa com o fato de, na vida dela, ainda estar a cometer pecados. Porque se eu não me preocupasse com isso, isso era um sinal de impiedade. É um sinal de ser descrente. Então, eu creio ser importante a gente ter isso em mente, de que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, tem alguns teólogos que vão dizer que nós quebramos os 10 mandamentos todos os dias. Não é um dos 10. Os 10. Todos os dias. E eu tenho a tendência a acreditar que isso é verdade. Eu tenho inclinação a olhar e falar assim, olha, é bem possível. Eu acho que a gente é ruim, ainda somos ruins o suficiente para conseguir esse feito diariamente. Talvez a gente pudesse até diminuir e falar assim, por período. Quebrei os 10 pela manhã, agora vou me preparar a almoçar para quebrar os 10 à tarde. É mais ou menos essa a realidade, talvez, da nossa vida. Né? Aí você almoça, tira aquele descansinho, aí você, agora estou disposto, vamos quebrar os 10 mandamentos. Me parece muitas vezes que é assim. Né? Então nós tropeçamos em muitas coisas. Agora, se João está a falar isso, se Tiago está a falar isso, é verdade para a sua vida? É. Agora, se é verdade para a sua vida, o quanto da sua vida você dedicou para identificar isso? Eu acabei de falar que tem chances enormes, para não falar 100%, de que você quebra todos os 10 mandamentos todos os dias. Quantas vezes você parou para pensar de que maneira você tem quebrado os mandamentos de Deus? Ou o quanto você tem vivido no automático? Porque um dos problemas nossos, na média, é pegar igual esses carros tecnológicos de hoje em dia. Você entra, engata a marcha, põe no drive lá, põe no D, no câmbio automático, saiu para a estrada, você aperta o botão para manter o carro dentro da faixa,
para frear, desacelerar o da frente, e você faz o quê? Começa a conversar fiado com a pessoa do lado. Né? Eu não consigo entender isso, né? Porque a geração mais nova gosta disso. Eu gosto de dirigir, né? Mas o ponto é que a gente coloca no piloto automático a nossa vida. A gente acha de que vir uma vez na semana à igreja vai ser o suficiente para alimentar a nossa fé e nos dar a condição da vitória do pecado, contra o pecado. O pecado na prática, né? A vitória na cruz já aconteceu, mas como eu derroto ele no dia a dia? E por incrível que pareça, né, Deus tem feito isso, é muito casado com a pregação de hoje. Então é capaz que quem veio para o EBD vai ouvir a coisa 2 vezes hoje. E aí é bom, porque vai ver se memoriza. Né? Que às vezes, né, o que aconteceu semana passada, não lembro, né? Mas vamos ver se a gente começa agora a trabalhar a aula casada com a pregação. Mas o ponto é que a gente se esforça pouco, a gente investe pouco tempo nisso. A gente é rápido, muitas vezes, inclusive na leitura bíblica. Você pega lá, bateu a meta do dia, já acordou, já leu rapidão, meio capítulo, um capítulo, pá, cheque. Deus abençoe o dia. Ou então, se tiver com muita pressa, é a mesma de ontem, a oração. Senhor, a mesma de ontem, o Senhor já sabe, deixa eu continuar meu dia. E a gente vai pondo Deus de escanteio, a gente vai pondo Deus de lado. Eu vou lendo pouco a palavra e lendo de qualquer jeito. Eu fico imaginando se no nosso emprego nós agíssemos como nós agimos com Deus e na nossa vida devocional. Quando a gente ia ser promovido, ou se a gente fosse promovido, ou na verdade quando nós seríamos demitidos. Porque eu tenho certeza, e eu falo isso por experiência prática, a nossa inclinação natural é nos dedicarmos muito mais no nosso trabalho, e eu não estou falando de termos de hora, estou falando de dedicação do coração, em termos de esforço. Né? Porque Deus escolheu te sustentar através do trabalho, você tem que fazer bem feito mesmo. Né? Se você não estiver fazendo bem feito, o que você está fazendo? Está pecando. Mas a questão é o como o seu coração é inclinado para Deus ou para o trabalho. E aqui o meu desafio para vocês hoje, inclusive é uma das aplicações da pregação, é que nós sejamos mais intencionais na identificação e na luta do pecado na nossa vida. Já pensou se a gente fosse mais crente? Já pensou se a gente fosse mais santo? Já pensou como que ia ser a vida da nossa igreja, a vida da nossa família? Como ia ser o nosso testemunho lá fora? Eu penso, né? Toda vez que começo a pensar em termos de testemunho para os de fora, quase sempre me vem à mente o exemplo dos nossos irmãos lá no primeiro e no segundo século, quando alguns historiadores vão dizer que foi o sangue dos mártires que trouxe o crescimento para a igreja, outros vão dizer que foi o bom testemunho dos mártires que trouxe, e não o sangue. Então a igreja, numa época, por exemplo, que o pai escolhia, se fosse possível, né? Se ele seria ou não o pai da criança, era depois que ela nascesse. Então a criança nascia, o pai dava uma olhada, isso aqui é meio fraco, isso aqui não é muito bonito, não vou ser pai. O que era feito com a criança? Jogada na calçada lá na rua, para morrer. O que os cristãos faziam? Pegavam essas crianças e criavam. Hoje os cristãos apoiam o assassinato de pessoas não nascidas. A loucura. A gente pode questionar se são cristãos. Olha a loucura. É esse tipo de testemunho, esse tipo de santidade, esse tipo de busca, de proximidade com Deus e de viver na prática, que vai testemunhar também para os de fora. Mas veja como isso se relaciona com intencionalidade, com disposição do coração de querer conhecer a Deus, de querer conhecer aquilo que é verdade, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Ainda que persista essa corrupção, ainda que a gente tenha que lutar, e ainda que mesmo nesse esforço a gente cairá, existe uma disposição que é diferente. E Deus, ele trabalha com disposição do coração.
Então, por exemplo, quando a gente olha para Jesus, uma das passagens que eu mais gosto é a oferta da viúva pobre. A oferta o texto que Jesus fala, né, sobre a oferta da viúva pobre, todo mundo que estava de fora estava gostando mais da oferta do outro, do dízimo do outro. Jesus fala assim, ela deu do que faltava. Ela foi a que mais ofertou. Então, trocando aqui em miúdos, é como se alguém viesse aqui e oferecesse 5.000 euros e uma pessoa desse uma moeda de 1 euro. Só que esse 1 euro vai fazer falta no mês. Quem ofertou de verdade? 1 euro. Esse é o ponto do ensino de Jesus. Por quê? Porque Deus ele olha a intenção do coração. Porque é possível fazer a coisa certa do jeito errado. Eu já falei para vocês, é possível com que eu pregue aqui estando a pecar. É possível fazer a coisa certa desagradando a Deus. Na primeira carta de Pedro, eu não sei se acho que é semana que vem, a gente vai ver uma passagem que eu acho muito legal, que é: sejam hospitaleiros sem murmuração. Então é possível ser hospitaleiro murmurando. Não vou dizer quem foi, mas me receberam aqui e falaram assim, esse cara não vai embora, meu. Esse cara não vai embora. Uma semana na minha casa, meu. Teve um que ficou 17 dias na minha casa e não vai embora, meu. O inverno que não passa, né? Então, o inverno passado foi prolongado para algumas pessoas aqui da igreja, né? Então, Deus ele olha a intenção do coração. Isso significa que na nossa luta contra o pecado, a nossa disposição de não pecar é essencial para a nossa vida cristã. É essencial para a nossa vida cristã. Então vamos avançar aqui, ó. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Está claro, não está? Ou precisa mais claro que isso? Não, né? Então tá bom. Vamos lá, Provérbios 29. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? E essa frase a gente não pode dizê-la por mais de um motivo. Qual que é um principal motivo mais fácil de dizer que está errada essa frase aqui? Então, para mim, você já foi no que não é o mais fácil de enxergar no texto. Não, porque o mais fácil é a gente olha para a nossa vida e a gente peca. Eu não posso falar que meu coração está limpo do pecado. E o segundo, que eu acho mais difícil de chegar à conclusão, é o que você falou. Purifiquei meu coração. E falou aí o Messias, né? Eu me purifiquei, né? Mas tem gente por aí acreditando nisso. Mais um texto claro, trazendo a impossibilidade da salvação por mérito, né? Ninguém pode falar, purifiquei meu coração. Gálatas 5:17. Esse é conhecido também, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por quê? São opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a partir do momento da regeneração, está instaurada uma guerra interior na vida do crente. E essa batalha, ela não termina até que a pessoa morra ou até que Cristo volte. Terão aqueles, todo mundo vai morrer? Não. Quem estiver vivo quando Jesus voltar não morrerá. Então não serão todos, apesar da maioria vai morrer, não serão todos que morrerão. Mas o ponto é de que até que nós morramos, ou até que Jesus volte, existe uma batalha interna na arena do seu coração. Vamos usar uma expressão poética aqui. É dentro do nosso coração que essa batalha vai ser travada.
que essa batalha será travada e que essa batalha está a ser travada. Agora, qual que é um dos problemas sérios na igreja dos nossos dias? Relacionado com o assunto, né? Porque a gente for falar, aí começa, né? Aí viaja, né? Um dos problemas sérios da igreja nos nossos dias é que a gente vive a vida como se a gente estivesse de férias e não na guerra. A gente está na guerra. O cristianismo, ele tem na sua essência um espírito bélico, mas não contra pessoas, mas contra mim mesmo, contra as minhas inclinações, contra os meus desejos. Você acha que naturalmente eu queria estar aqui domingo de manhã, olhando para vocês? Naturalmente eu não queria, meu. Não queria. Tava bom dormir hoje. Friozinho, debaixo da coberta. Pô. Mas é o Espírito que age em nós e hoje, loucura, eu tenho vontade, por incrível que pareça, com vocês aqui eu tenho vontade de estar. Olha que loucura, né? Que loucura. Mas a gente vive, então, como se a gente estivesse de férias aqui na Terra. A gente vive como se fossem os nossos amigos brasileiros quando viessem nos visitar aqui no Porto, em que eu tenho que continuar ralando e o cara quer ficar conversando até 3 da manhã, entendeu? O cara quer sair para passear todo dia, quer sair para ir para restaurante todo dia. Não dá. Por quê? Quem está de férias é você, eu não. Né? E só que quando a gente olha para a nossa vida espiritual, sendo honesto, não quero que você, não precisa nem chacoalhar a cabeça, né? Como você tem vivido? Você tem vivido uma batalha mesmo? Ou você, estou errado, mas tá de boa. Ou você está de férias aqui na Terra? O quanto você tem, se esforçado para derrotar esse pecado que ainda te assedia, que ainda te persegue. As inclinações que não importa para onde você vai, por isso que monastério não faz sentido. Então chegou uma época na história da igreja que as pessoas esqueceram da depravação total e o problema estava, então, no contato com outras pessoas. E quando eu estou em contato com outras pessoas, eu peco, então o que eu vou fazer? Vou me isolar. Mas, meu amigo, como que você se isola de você mesmo? Porque sendo que você é o seu maior problema. Você é seu maior problema, não é o seu cônjuge. Não é a pessoa que mora com você na casa. Não são seus pais, não é seus filhos. Não são seus filhos. Não é o teu chefe. O maior problema da tua vida é você mesmo. Agora, com que gana, né, você tem lutado contra isso? Você tem lutado aqui, fazer aqui um paralelo para agradar o Rui e os meus amigos aqui, né? Tem lutado como o Porto e o Corinthians no jogo? Ou você tem jogado lá como São Paulo, como Benfica, o Sport, que não está nem aí para nada? Não, aqui é garra. Né? É como a Argentina, que vai na raça, o Uruguai, que vai na raça. Ou você tem vivido de férias? Isso. Que a gente não é mais escravo porque a gente tem a opção de não pecar. Isso não significa que o pecado não nos tentará ou não nos assediará mais. O problema é que nós somos tentados, Tiago vai dizer, segundo a nossa própria cobiça. Então, o que acontece? Quando nós nascemos de novo, é todo o nosso coração na sua completude que é transformado de uma vez? São todas as áreas da nossa vida que, na hora, passou de 0,5% para 100%? Não. Então, isso significa que tem coisas que precisam ser mortificadas na minha vida.
E são essas coisas que ainda não foram, é esse processo de santificação que ainda não está completo, e vai ser nessa área, então, que vai ter momentos que vai parecer que eu sou o escravo. Por isso que a confissão coloca aqui os impulsos. Então, essa ideia do impulso, a ideia do reflexo, a ideia de você fazer sem pensar. E aí é por isso, é muito importante esse ponto que você trouxe. Se o meu impulso é pecaminoso, e ele vai, condições normais de temperatura e pressão, aconteceu a situação, ele vai agir, porque esse é o reflexo, o que a gente tem que fazer? Vai ser se aproximar de Deus. Agora eu quero trazer um exemplo de outra área para a gente entender isso. A gente tem aqui pessoas Graças a Deus a gente tem pessoas aqui que eram policiais, pessoal do Exército, da Marinha. Esses homens passaram por treinamento. Você nasce sabendo como sacar uma arma? Não. Esses homens também não nasceram. O que eles fizeram? Treinaram. Quando tem uma situação, o reflexo das pessoas normais vai ser o quê? Fugir. O deles é sacar a arma e ir para cima. Entende? Mas por quê? Teve treinamento. Então você pensa na direção. Está a conduzir o carro. Quem aqui já falou da aquaplanagem? Então a aquaplanagem está sendo imprudente, está correndo enquanto está chovendo, está a chover, tem poça d'água. Não sei se você sabe, água, aula de biologia, química, né? Tensão superficial da água. Existe uma força de resistência na superfície da água que é diferente de outros líquidos, em que se você atingir a água, eu não lembro se é acima de 60 ou 100 por hora, é como se você atingisse o concreto. Então, por isso que você não pode, vamos pular do avião no oceano. Vai morrer. E atingir uma parede. Então, se você vem correndo pela velocidade, a hora que bate na superfície da água, aquilo ali vira o quê? Concreto. E aí o carro vai derrapar, porque não tem atrito, como tem no asfalto. Qual que é a reação natural de quem não tem um treinamento adequado para esse tipo de situação? Frear. Em Portugal fala frear? Travar. Eu estava pensando, hoje pela manhã vindo para cá, falei, se é travão, será que eu falo, estou travando o carro? E daí pode ser do alarme. Eu tenho esses problemas, eu fico a pensar essas coisas. Mas então, a pessoa vai apertar o travão. Qual que é a postura correta de quem está treinado? Vai ser acelerar, vai ser pisar ainda mais no acelerador para patinar mais a roda e aí quebrar a resistência da superfície, o carro encosta no asfalto, você se livrou do acidente. Então hoje você aprendeu sobre a luta contra o pecado, sobre como dirigir cuidadosamente e de que é bom ter os policiais do seu lado. Mas multidisciplinar, né? Mas o ponto, então, e é por isso que eu insisto, e por isso que parece que toda semana, e não parece, eu falo a mesma coisa. Toda semana tem uma aplicação, ou na EBD ou na pregação, que eu falo o quê? Leia mais a Bíblia, medite na Bíblia, ore e tente pôr na prática. Então, e quanto mais, e a ideia é o seguinte, condições normais de temperatura e pressão, a tendência é que quanto mais eu me relaciono com Deus, mais transformado eu vou ser. Qual é o problema? O problema, nós não temos acesso ao cronograma de Deus para saber como que Ele planejou a nossa santificação. Então é possível que a gente vá morrer antes que algumas áreas da nossa vida sejam transformadas de maneira significativa. Então o ponto é que quanto mais próximo da Escritura eu estou, quanto mais próximo de Deus através da Escritura, com a ação do Espírito, os reflexos, os impulsos no meu coração vão começar a ser mais ajustados com aquilo que eu tenho vivido na minha vida. Porque, vamos fazer uma conexão com outra passagem. A passagem de Mateus fala que a boca fala. Então, se o coração estiver cheio da palavra, o que a tua boca vai falar? A palavra. Não vai falar fofoca, por exemplo. Não vai falar mal das pessoas, por exemplo. Vai falar da palavra. Agora, Provérbios vai falar que do coração procedem as fontes de vida.
Ou seja, é do coração que brota aquilo que nós fazemos, a maneira como nós vivemos. É do coração. A gente pode começar a passar vários textos bíblicos. Talvez eu ponha esse slide na próxima semana, só para a gente conversar sobre isso. Mas do nosso coração procedem pensamentos. Então Jesus fala para os fariseus: o que vocês estão arrazoando no vosso coração? Ou seja, o que vocês estão pensando com o seu coração? Então o coração pensa, o coração sente, o coração tem desejos. Então o coração na Bíblia é a sede da alma, é o homem interior. Então quando a gente olha para isso, quanto mais inundado com a palavra o coração tiver, melhor, a tendência é que melhor eu reaja. Então, por exemplo, teve um ano, eu já dei esse exemplo aqui, teve um ano que eu comecei a memorizar alguns trechos da Bíblia. Mas eu resolvi começar com um versículo que eu gosto demais. Se eu pudesse falar assim, um versículo que eu mais gosto, talvez seja esse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. São chamados segundo o seu propósito. Só que eu não fui só memorizar, fui entender o versículo. Fui perceber o versículo. Todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas. A partir da minha perspectiva, então, as coisas boas e também a partir da minha perspectiva, que foi do sofrimento que nós falamos no Elas ontem. E quando eu estava a memorizar esse versículo, você acha que coisas ruins aconteceram na minha vida? Aconteceram. E qual que era o meu problema a partir daquele momento? Eu tinha aquele versículo no meu coração. A hora que eu pensava em reclamar, o Espírito Santo trazia à minha memória todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu não lembro se foi o ano que teve o assalto. Eu lembro que aconteceu muita coisa. A hora que eu ia reclamar, era engraçado, a hora que eu ia reclamar vinha todas as coisas. Será que não tinha outro versículo para memorizar? Né? Será que não tinha outra coisa que eu pudesse memorizar? Mas essa ideia. E aí, por que esse impulso ele é tão intrínseco ao nosso coração? E, às vezes ele é tão profundo no nosso coração que a nossa disposição na luta dele tem que ser 100% dedicação. Tem que ser um apego a Deus, né? E um pouco que a gente falou ontem no Elas, né? Aquela ideia do chegar uma hora de falar assim para Deus: eu não sei mais o que fazer com isso. É falar assim: eu não sei mais. Eu não tenho condições. Eu sou fraco, miserável. Eu não consigo, no meu caso. A ira não está extinta da minha vida. Como que pode? Um pastor irado, né? Mas não é a ira santa, né? Se fosse a ira santa, estava bom, né? É você falar assim, não dá. E esse, né? E uma vez que a gente coloca essa inclinação, essa disposição, a impressão que eu tenho, que uma vez que a gente chegou nessa situação, é a forma como Deus está a trabalhar em nós nessa transformação do impulso. Porque tem hora que a gente ainda acredita na força do nosso braço. E se não for Ele, nós não seremos transformados. E aí, para encerrar, e o pessoal dos cânticos vai me desculpar aqui hoje, aqui é um pecado deliberado, né? Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, ao contrário da Igreja Católica Apostólica Romana, Jesus Cristo está a dizer que o desejo do coração impuro é pecado. E aí, a discussão do nosso tempo, qual que é? Não é sobre isso. Apesar disso, está no pacote. A discussão do nosso tempo é o desejo homossexual no coração. Não, mas a pessoa, se ela não praticar, está tranquilo. Aí por que a regra é diferente para o hétero? Por que o homem não pode olhar para a mulher sem ser pecado? Sendo que é errado?
A regra não é diferente, é a mesma regra. As pessoas estão tentando distorcer. O padrão é a inclinação do coração. Se a inclinação do coração está errada, tem que ser ajustado. Se a inclinação do coração deseja o que é errado, porque a gente não fala isso sobre outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho um desejo de assassinar pessoas. Ninguém vai falar, não, isso é de boa. Tranquilo. Não, o cara fica, é de boa, meu, de boa. Né? Ninguém chega para um cara e fala assim, tendo altos desejos com a sua mulher, mas é só no meu coração. Fala isso para você ver aqui, ó. Meu, te arrebento no meio. Já dei a letra, eu arrebento no meio. E de maneira santa. E de maneira santa. Então veja, a gente tem algumas coisas que a gente não aceita, mas outras, para se conformar com os de fora, a gente quer aliviar. E não funciona assim. Não funciona assim. É desejo do coração, é pecado. É inclinação, é impulso, é reflexo, o nome que você quiser dar, é pecado. E pecado você faz como? Você mata, é batalha. Como diria lá na época do Muay Thai, é tempo ruim o tempo todo. É o tempo todo na luta contra o pecado. É o tempo todo alerta, né? O Roberto aqui, quando ele deu a aula das boas obras, passou o vídeo do John Piper. O Marco passou antes. Aquele vídeo do John Piper é muito legal, depois a gente vê de pôr no grupo. Alguém me lembra disso. É um vídeo simples do bom velhinho lá, em que ele vai falar da disposição nossa na luta contra o pecado. Quanto a gente é pronto para reclamar que o pecado é duro na guerra, mas quanto que nós somos mole nessa guerra. E ele vai fazer uma comparação da guerra da vida real, né, uma guerra, um país contra o outro, que ele entrevistou, né, veteranos, é uma coisa comum nos Estados Unidos, e a postura que a gente vê dentro da igreja. Né? Mas eu preciso encerrar, as perguntas ficam para a próxima semana, e não ficam para a próxima semana. As perguntas ficarão para daqui 2 semanas. Porque semana que vem, para a alegria de vocês, terá outra pessoa aqui a ensinar. Né? Então, se você estava desanimado de vir semana que vem, venha. Tá certo? Você será abençoado aí. Teremos um pregador internacional, é do Brasil. Né? Vai estar aí. Vai estar aí. Professor meu da época do seminário, uma pessoa que tem uma admiração muito grande. Mas então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos dá nele. Muito obrigado pela habitação do Santo Espírito. Pai, perdoa, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa displicência na luta contra o pecado. Perdoa a nossa falta de inclinação no estudo da Tua Palavra, a nossa falta de disposição para intencionalmente combater o pecado na nossa vida. E o nosso pedido ao Senhor é que sem o Senhor nós não conseguiremos. Nós pedimos pelo auxílio do Teu Santo Espírito para que Ele fortaleça, para que Ele nos dê percepção daquilo que é errado, para que Ele incomode o nosso coração com o nosso pecado, para que Ele opere em nós tanto o querer quanto o realizar na nossa vida de santificação, para que cada vez mais, de maneira mais rápida, Pai, nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Ajuda-nos nisso. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, muito obrigado.